Muito bom dia a todos. Estamos aqui uma vez mais para falar sobre o Evangelho no Lar, no capítulo 14. A lição de hoje: honrai o vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Então, antes de fazermos aqui a nossa leitura e as nossas considerações, nós vamos fazer a nossa vibração de hoje. E a vibração de hoje vai por todos aqueles que estão pensando em cometer o suicídio em razão das dificuldades e das lutas terrenas. Vamos lá. E vamos então, nesse momento, pedir ao nosso anjo da guarda que se aproxime de nós. Vamos nos conectar a esse nosso mentor querido, agradecendo a ele por ter estado ao nosso lado até este momento de nossa existência e pedindo a ele que nos fortaleça e nos guie, que estejamos juntos durante toda esta vida. Vamos agradecendo a Ismael, o anjo protetor do Brasil, pedindo a esse querido guardião que traga o Evangelho para dentro de nossas vidas. E vamos nos elevando e chegando a Paulo de Tarso e a Maria de Magdala, e junto a esses irmãos agradecemos, pedimos que nos inspirem no bem, na caridade, na bondade, e que nos levem à presença da Mãe Santíssima. Mãe, que você possa dulcificar os nossos pensamentos, os nossos corações, nos enchendo de paz, de luz e de alegria, e nos levando à presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. Diante de Jesus, nós nos ajoelhamos espiritualmente, agradecemos ao Mestre por esta oportunidade de encarnação. Pedimos a Ele que os seus exemplos de paz, de luz e de harmonia nos incentive e nos inspire à prática da solidariedade, da caridade e do amor ao próximo, e que possamos nos elevar espiritualmente ainda nesta encarnação. E assim pedimos a Jesus que nos leve à presença do Pai Criador. Diante do Pai, também ajoelhados, agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida, pela família que nos cerca, pelo alimento que chega em abundância ao nosso corpo e à nossa alma. Pai, ilumina a nossa casa, dá-nos força para que possamos seguir em frente na nossa jornada. De modo que lhe louvamos, Senhor, com a prece: Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, por toda a eternidade, Senhor. E vamos, nesse momento, com a permissão da espiritualidade, de Deus nosso Pai e de Jesus, emanar uma vibração de muita paz, muita luz, muito amor. Vamos rogar ao Pai que esta luz chegue em abundância a todos aqueles que estão pensando no suicídio. Senhor, que estas vibrações positivas possam envolver os nossos irmãos e que eles possam deixar de lado esta ideia de cometer um ato tão terrível para consigo mesmo. Que possam enfrentar as suas lutas com alegria no coração, com a certeza de que Jesus nos ampara e que tenham eles sucesso em evitar este ato. Para aqueles, Pai, que não suportarem as pressões do dia a dia e acabarem por cometer o suicídio, que luzes do mais alto cheguem a esses nossos irmãos, iluminando-os, e que eles possam entender o erro cometido, em arrependimento por terem perdido a oportunidade de continuar com suas existências, de aproveitarem melhor as suas encarnações, que possam, por acréscimo de sua misericórdia, Senhor, serem levados para colônias de refazimento e de regeneração, para que possam se preparar, se fortalecer e retornarem para novas provações na carne. Com a graça de Deus e de Jesus, que assim seja. Então a lição de hoje: honrai o vosso pai e a vossa mãe, piedade filial. Diz o seguinte: o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é a consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar seu próximo sem amar seu pai e sua mãe.
Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe, e que têm tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente os respeitar, é também os assistir na necessidade, é lhes proporcionar o repouso na velhice, é os cercar de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, lhes dando apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposentos da casa, para não os deixar na rua, enquanto se reservam o que há de melhor, de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade, e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores dos filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes, seus passos para lhe proporcionar o que tinham de necessidade? Não, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão os juros do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições, algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência, em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas cabe a Deus puni-los, e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fosse assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o seu próximo, esquecer e perdoar os erros, amar seus inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. E se dizer que todo mau procedimento, repreensível em face de estranhos, o é ainda mais em face dos parentes. E que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo. Porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não sobre a vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para se compreender essas palavras é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus, à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura, e como crianças, dá-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Então, a lição de hoje, ela acho que chama a nossa atenção, né, para o papel dos pais na vida dos filhos. A gente precisa se recordar que se tivermos uma oportunidade de encarnação
de estarmos aqui hoje vivos, de estarmos aqui em aprendizado, porque a escola a Terra é uma escola, foi graças à boa vontade, né, dos pais, né, que permitiram que nós encarnássemos. Então, essa é uma dívida que nós vamos levar por toda uma existência e às vezes por toda a nossa existência. Digo a existência espiritual, porque é uma missão muito dura, né, os pais trazerem os filhos, porque muitas vezes são desafetos de vidas passadas, são pessoas que têm, que os pais precisam domar, que os pais precisam ensinar, dar os valores morais. Né? Então, o que o Evangelho diz para nós em relação aos pais é para que a gente dê a atenção que pudermos dar, que nós possamos dar aos pais a ajuda material que tivermos condições de dar, se tivermos condições de levar alguma alegria a mais, que a gente assim o faça. Né? Então, o Evangelho, ele lembra a nós, a todo momento, o dever de amar ao próximo. E quem é o nosso próximo? O mais próximo de nós são aqueles que convivem com a gente. Então, os pais, os filhos, os cônjuges, né? Mas os pais em especial, nós temos uma dívida de gratidão para com eles. Então, a gente precisa se recordar disso e procurar ser o melhor possível e dar a maior possibilidade de atenção que nós tivermos condições de dar para eles, em todos os sentidos. Um apoio moral, uma conversa, uma atenção, e pararmos, né, em algumas situações, de fazer com que os pais trabalhem na velhice para sustentar os nossos caprichos, né? Então, se a gente puder dar uma condição de vida melhor para os pais, que assim o façamos. Se tivermos condições de dar uma atenção para os pais, que assim façamos. Né? E, inclusive, temos a obrigação de relevar, né, aquelas ofensas que vêm do cotidiano, porque a nossa dívida de gratidão é tão grande, né, que isso deve ser relegado. E a gente deve se lembrar que todos nós, quando chegarmos no plano espiritual, vamos saber quais foram os nossos acertos, os nossos erros, né? E para aqueles pais que também não honraram seus filhos, eles também vão receber algum tipo de reprimenda do plano espiritual. Então, não cabe a nós buscarmos por vingança, pela mágoa, pelo ressentimento, por devolver assim, as ofensas, né, em relação aos pais. A gente deixa isso para o plano espiritual. Eu acho que é isso a lição de hoje, que a gente procure, então, exercer um pouco mais do amor, da caridade, da solidariedade, especialmente em relação àqueles que estão próximos de nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.